Olá, telespectadores. Nós estamos hoje aqui inaugurando o nosso canal no YouTube. A gente já tem um site, Cariri Ponto a Ponto. E hoje, nessa inauguração, nada melhor do que trazer assim um tema muito importante, um tema que movimenta a história, movimenta também as questões sociais aqui do nosso Assaré. E eu trouxe hoje para conversar comigo aqui o professor Crispim, que é historiador, memorialista, grande memorialista, conhecedor com profundidade da história do Assaré e também da região. Seu Dejaci também tem essa mesma qualidade. É um grande memorialista e uma pessoa que realmente ele tem essa dedicação, tem um conhecimento profundo da história do Assaré e do Cariri todo, até do Ceará, do Brasil. E o mesmo é o professor Zé Rumbeiro, chamando professor, mas ele é um pesquisador, né? Pesquisador Zé Rumbeiro, que também tem interesses em fatos históricos e também em equipamentos históricos, é tanto que ele e o Maestro Dejaci Crispim sempre estão viajando a outros municípios para buscar também até as origens aqui do Assaré, ou então, e onde tem as origens do Assaré. Então, isso aí é fundamental, porque a história, ela é uma ciência. Se ela é uma ciência, ela tem um objetivo social. E o objetivo social da história é exatamente através do passado se construir o presente e se planejar o futuro. É para isso que a história funciona como ciência. Mas vamos iniciar aqui com o Crispim. Crispim, a data hoje é muito importante assim porque nós estamos comemorando 185 anos da emancipação de Assaré. Agora, eu queria saber o seguinte, por que é que essa data não é comemorada em 1º de agosto e sim no dia 19 de julho? O Jesus, o Assaré, o povoado de Assaré, foi elevado à categoria de vila por lei provincial. O número da lei é 1111, no dia 1º de agosto de 1838, pelo presidente da província. Só que Manuel Fernandes de Oliveira, o antigo gerente das fazendas São Miguel, que era do convento das Freiras de Olinda, contestou, porque aqui no Assaré não tinha rio nem lago para abastecer o povoado. E ele dizia que não conhecia cidades que não fosse banhada por rio ou por lago para ter água permanente o ano inteiro. E essa questão foi para a justiça. Só que as coisas da justiça é muito lenta, né? Foi resolvida essa questão em 1865. 19 de julho foi feito um plebiscito e venceu a causa de Alexandre. Só que, nesse inteirinho, Manuel Fernandes já havia morrido e Dr. Gonçalo Batista Vieira, mais tarde o Barão de Aquiraz, grande latifundiário da região do Assaré, queria levar para o Enfincado. Ele assumiu a questão para levar para o Enfincado, perto da Lagoa do Enfincado. Levar o Assaré, né? A vila. Ser construída lá. A vila ser fundada lá. Viu? E com isso houve esse impasse. Foi julgada por um plebiscito, foi nomeado o Dr. Filinto Couto para vir para o Crato para julgar. Ele não ia querer bater de frente com o todo-poderoso Dr. Gonçalo Batista Vieira. Na época, o Gonçalo Batista Vieira era o vice-governador da província, né? Ele foi vice-governador, foi deputado muitas senador, vezes, foi senador, foi governador, foi o segundo presidente da Instrução Pública do Ceará, que é o mesmo secretário de Educação. O primeiro foi o senador Pompeu. Esse barão de Aquiraz aí era dono da fazenda. É o dono, que é o doutor Gonçalo Batista Vieira. É o mesmo dono da fazenda. É o dono da fazenda. Ele construiu aquele casarão em 1849. Então, essa questão foi julgada no dia 19 de julho e as pessoas aqui do Assaré se reuniram, viu, que fizeram uma câmara que na época chamava casa, né? E lavrou-se a ata para a instalação da vila. Só que o Partido Conservador, que era o partido do Barão, considerou irrita essa ata, que foi lavrada a ata, né? Então ficou dormindo e apenas em 69 é que foi instalada a vila.
É que na época foi também instalada a comarca, né? Instalada-se a comarca, né? É. No caso, Crispim, essa instalação foi como uma sessão da Câmara. A sessão da Câmara foi presidida... Instalando o município. Instalando a vila, já né? existia. Agora vinha subjúdice, né? É. Já existia. A Câmara vinha funcionando normalmente, a estrutura da vila vinha funcionando. Agora só que estava Sob justiça, né? sob júdice, quer dizer, está esperando Tanto o julgamento que- final, né? Mas essa data de 1869 É que funcionou. É a que realmente foi instalada a vila. Porque, inclusive, foi também criada Foi. a 11 de janeiro. comarca, né? Instalada a comarca, né? Mas foi instalada a vila, que essa sessão foi presidida pelo padre Francisco de Araújo, eu não lembro o resto do nome dele, que era o padre auxiliar do padre Zé Tavares. Foi o padre Zé Tavares que recomendou que ele fosse presidir essa sessão. Então foram eleitos os vereadores e foi aclamado como intendente Pedro Pereira Tamiarana, que era irmão de Maria Isabel da Penha, que fez essa casa aqui de Beta. E sobrinho de Dona Ana, era o filho mais novo do Alferes Inácio Gonçalves da Costa. Agora, seu Dejaci, vamos para o senhor agora aqui. Seu Dejaci, agora, nessa época, Alexandre já havia falecido, no caso, né? Em 1865, Alexandre já não existia. Já Em tinha 1834 a morte dele. Não, 43. 1843 Foi. foi a morte dele, com 95 anos. Então ele foi batizado em Jucás. Ele casou-se em Jucás e aí foi enterrado em Jucás. Daqui morreu na fazenda do irmão, da filha, casada com... que era a fazenda aqui no Buqueirãozinho ali. E então, agora não tem história da mulher dele. Onde foi enterrado aqui, eu não sei da história da mulher do Alexandre. Mas aí, no caso, seu Dejaci, para resolver essa questão, não é? Quer dizer, para contestar a questão da água, ele mandou fazer o bandoeiro, foi isso? Foi ele que mandou fazer o bangoeiro. Foi feito, parece que foi de terra, então foi embora. Depois fizeram de alvenaria, foi embora. Ainda conheci as pedras de cal ali atrás da... De trás eu conheci, ali hoje eu me lembro. naquele pé de por trás. Oiticica. Na Oiticica, exatamente. Mas na frente tinha umas pedras também no meio do riacho, mas é com as enchentes carregaram as pedras. Bom, eu posso falar agora? Aí quando foi Deixa em 1927, foi embora um dia de segunda-feira. A mãe de Alisson estava gorda dele, morava lá para aquele lado do campo de avião. Então vinha para um dia de feira, vinha para a feira, mas ficou lá do outro lado. Quando se ela tivesse passado, tinha carregado ela. Aí a parede quebrou em Quebrou. 1917. foi. Eu acho que já foi, talvez, a segunda vez, né? Parece que foi a segunda vez. Sim, Crispim, agora voltando aí à questão. O Bangoê, Alexandre construiu como sendo o primeiro manancial de abastecimento do povoado. Ele construiu em 42, com o dinheiro dele, foi tudo financiado por ele, foi ele que pagou tudo. Ô, Crispim, Mas sim. tem uma coisa que eu gostaria de esclarecer aqui. Hum. Esse ano de 1775, né, que dizem que foi o ano... A primeira data do Assaré. Mas nesse tempo, o Alexandre não já tinha fazenda por aqui? Não? Não. Ele ia de passagem aqui e percebeu que ele vinha da fazenda que é Do lugar aquele chamado povoadozinho fazenda, aqui hoje, no que era Quincunca. do pai dele, né? Ele morava no Quincunca. Para ir visitar a fazenda que ele tinha em São João do Príncipe, que é Tauá. Dele, né? Que ele vinha por esse trajeto aqui. E chegando ali onde hoje entra por Canoas, bifurcava indo uma estrada para o Pernambuco e outra para o Piauí, que ali mesmo naquela casa de Antônio da Rapadura, a estrada ia para o Piauí, que passa bem no oitão da casa do Barão. Por isso que ele fez aquela casa ali, que era na beira da estrada. Só trabalhando aqui, só fortalecendo aqui, é porque nessa época
foi quando foi também criada a Estrada Real, aberta a Estrada Real, né? 1770. 1770. Era deve ter sido antes um pouco, foi que se homem em 1770. O que a Estrada criada? Real. Não, foi Abertura da estrada. antes. Foi antes, né? foi bem antes. Eu não sei a data, mas foi bem aí, antes. no Já era caso, Estrada no Real. caso, aí ele chegou, ele era muito visionário, né? Aí ele teve aquela visão, né? Que ali daria um estabelecimento Mas comercial. eu queria entender mais essa questão da data, do ano, né? Não, foi 1775. 1775. Ele estava de passagem. Ele percebeu que aquele trechozinho dali de onde entra para o Canoas hoje, até ali, aquela pracinha da Pedra de Fogo, ali aglutinavam 4 estradas, num trechinho de terra bem pequeno. Sei, mas, Então, sim. Mas 1775, não é a data. Mas ele vai já chegar Eu lá. vou chegar. Foi feito o negócio com o... Mas, Foi. Exatamente, ele vai chegar Nessa aqui. passagem dele, que ele ia para lá, para São João, ele ia lá para São João do Príncipe, olhar para a fazenda dele lá, que ele herdou do pai dele, Manuel da Silva Pereira. Nessa passagem dele, ele percebeu esse pequeno trecho de estrada que aglutinava 4 estradas. A Estrada Real, Inhamuns, Cariri, a Estrada Real que vinha a partir de Aracati, tudo subia pelo Icó, Telha, Ribeira dos Bastiões, e saía ali também na Pedra de Fogo, ali mesmo na praça. Piauí, né? Hein? E para o Piauí. Não, a estrada que saía dali ia para o Pernambuco e Piauí, que ali em Antônio da Rapadura ela entra para o Piauí. Eu ainda andei por aquele caminho, quando eu era menino. E o Cariri. E a outra que vinha dos Inhamuns. Então, um trechinho de estrada bem pequeno, com um trânsito muito grande, e não tinha habitação, não tinha casa, não tinha nada. No manuscrito do professor Pereirinha, ele narra que a casa mais próxima, ficava a 3 léguas. Então, 3 léguas para um lado, 3 léguas para o outro, dá 6 léguas, dá 36 quilômetros. É muito deserto, né? Então, ele se interessou por esse o primeiro trecho. que arranjou isso aí foi eu. Agora, lá em São João do Príncipe, quando ele chegou... Mandaram para Patativa, do Rio de Janeiro. José Romero, quando ele chegou em São João do Príncipe, ele procurou o dono dessa sesmaria, que era o Capitão Mó. Nesse tempo era Capitão Mó, o apelido de prefeito. José do Vale Feitosa. E propôs a troca dessa sesmaria de Jeremoabo, pela fazenda que ele tinha lá. Só que o capitão não era nada bobo, achou que o cara tem interesse numa terra deserta dessa, abandonada, porque tinha alguma coisa. Aí pediu o dinheiro de volta, 400 mil réis, né? Ele voltou. Agora, a data foi a de 12 de outubro, que foi a data da assinatura da escritura de posse dele da barganha da troca. De 1875. 12 de outubro de 1775. Por isso que eu digo que a primeira data é importante do Assaré. Estou entendendo. Agora, senhor Dejaci, essa estadia de Alexandre aqui, aí então ele instalou uma fazenda, no caso, não é? E depois também assim um galpão de negócio, alguma coisa assim? Como foi a vida dele aqui? A vida dele aqui, fez a casa ali desse lado direito, e ali é só de Barro de Luz, como Santana ali. Aquele perto de Na Pedra de Fogo? Sim, na Pedra de Fogo. Derrubaram a casa. Tá um vagão ainda onde era a casa, ali na Pedra de Fogo. É ali onde era a casa do seu Severino. Sim, Tu conheceu, não conheceu a casa do Severino? Tinha até um alpendão na frente. Pois é, então, ele fez ali, construiu assim um comércio ali, quando vinha o povo, os comboieiros, era o lugar da hospedaria deles, quando vinha do Inhamu, quando vinha do lado de Fortaleza, do Ipó. Aí depois ele, era aquele barco de luz no inverno, era escorregando, era atorando. Aí ele passou aqui para a rua de baixo. Eu acho que essa casa que é hoje no Porto de Padre Tontonho. A primeira casa, a segunda, aqui, aquela casa velha, que ainda, eu acho que é aquela casa.
Aí então nessa época começaram a fazer as casas. É, Quer dizer, foi. vamos à história. Aí era o caminho para a Lagoa da Pedra e aqui para a Capela. Agora, a fazenda Agora, dele uma pergunta era aqui na que eu Lagoa quero- da Pedra. Uma coisa que eu quero fazer uma pergunta. Falou que fazenda. é o seguinte. Tem duas coisas que sempre é debatida. Primeiro, a vila, a criação, aquelas casas ali, começaram quando Alexandre fundou a escola, que a escola começou a Foi. despertar a atenção de outros fazendeiros, que vinha gente até de Caririaçu, né? Veio de São Pedro, do Crato, do Gás. de São Mateus, da Telha. Disse que vinha até de Cova e gente pra cá. Vinha gente estudar aqui. Aí eu te pergunto o seguinte. Que era um padre, que era o professor, né? Então, porque o que eu sei E o padre era que ele pegava, ele estudou muito. doava o chão de casa, e a pessoa vinha deixar o filho aqui, não tinha onde deixar. Então a pessoa vinha fazer uma casa, colocava ali um escravo, Alguém para cuidar, uma né? moça velha, um casal de idosos lá para tomar de conta daquela criança, né? Aí, por isso aí. Mas tem outro também, que eu também não sei até onde vai a verdade disso aí, é que ele doava também chão de casa para os tropeiros. Os tropeiros não, construíam mas- seus pequenos armazéns, suas bodegas. Mas o que fez nascer o povoado foi a vinda dos alunos, porque precisava de abrigo e ele doou os terrenos para construir as casas na proximidade da escola, que era no armazém, no entreposto, não chamava nem armazém, era Qual era o nome entreposto. dessa escola? Razão de família. Razão de Família? Porque o padre Serafim da Penha, que era primo de Dona Ana, ele veio para montar uma escola para os filhos de Dona Ana. Entendeu? E o motivo que ele alegou ao clero para se afastar da igreja foi essa razão de família. Então Ele Nazaré cresceu em função dessa escola. Da escola. Cresceu não, nasceu. Né? Nasceu no entorno da escola. Agora, ele tinha um manuscrito também, que ele intitulou também Razão de Família, mas esse manuscrito se perdeu. Porque depois de algum tempo, ele foi nomeado vigário de uma paróquia próxima do Assaré, mas não diz qual. E ele levou. A história que eu soube, o pessoal que andou pesquisando, Zé Romero, inclusive, era interessante isso, a gente fazer essa visita, de que esse documento, que eu também vi num documento do IBGE, de 1959, quando o Dorival foi prefeito e tudo, o IBGE fez um livro sobre do Brasil, dos municípios brasileiros, né? E ele diz que esses manuscritos, eles existem, né? E eu soube que esses manuscritos estão na Diocese de Crato. E agora ninguém está tendo acesso a ele, porque o bispo Dom Vicente, né, e até Dom Nilton também, não abriram os arquivos do século XIX, quer dizer, de 1800, né? Mas agora, quando o Dom Panico chegou, para fazer aquele estudo que o Vaticano recomendou com relação ao Padre Cícero, né? Então esses arquivos estão abertos. Então seria interessante que um dia a gente fosse lá para ver. Porque uma coisa também que o rapaz lá de Santana do Cariri, o Y, ele fez uma pesquisa sobre Santana e ele disse que encontrou coisas demais do Assaré, porque realmente Santana pertenceu ao Assaré. Né? E uma das coisas que eu achei bem interessante ele falar foi o seguinte, que tem muita coisa lá do Padre Zé Tavares. E o Padre Zé Tavares, eu acho que é uma figura, né, seu Dejaci, que tem, assim, uma importância grande no Assaré, inclusive na questão até social do Assaré. Que foi o primeiro padre que veio para o Assaré. Sim, Zé Romero, para você. Eu queria que você me desse um pequeno espaço para eu ler aqui, que Melquides Pinto Paiva escreveu sobre o padre José Tavares, né, que foi o primeiro vigário colado aqui de Assaré. Né? Foi antes. Em 1849. 49, não foi 45, não? O padre José Tavares Teixeira foi coadjutor da freguesia de Telha, de Iguatu, né? Em 1838. Vigário encomendado de Santana do Cariri, de 1845 a 1846. E vigário colado do Assaré, desde 4 de maio de 1846
até a sua morte ocorrida em 1899. Foi deputado provincial do Ceará no biênio 1866-1867. Era um dos filhos de Antônio Luiz Alves Pequeno, o primeiro, e de Francisca Rita Tavares, tendo nascido em Santana do Cariri ou no Crato, no ano de 1801. As informações chegadas ao meu conhecimento, por tradição oral, dão a este padre uma grande cultura e maior importância política, considerando as épocas e os locais onde desempenhou o sacerdócio. Também lembram a sua natural inclinação para os estudos e prática da medicina. Cursou até o 2º ano da Faculdade de Medicina da Bahia, tendo sido obrigado a seguir a carreira eclesiástica por imposição de sua mãe. Fala-se do amor pela prima e futura companheira, mesmo antes de sua ordenação. Por fim, se diz haver morrido de cólera no Assaré. O padre e sua companheira Esmeralda não moravam juntos, mas todo o Assaré sabia da convivência dos dois e os filhos do casal o chamavam papai e padre. Esse padre ele teve uma atuação muito importante também aqui na epidemia do cólera, em 1862. O cólera aqui matava 4 a 5 pessoas por dia. E tem um livro escrito por um colega seu ali da Academia de Araripe, como é o nome dele? Da Academia? Quanto velho? Na Academia de Araripe, qual é o nome da Academia? Academia de Letras do Brasil, seccional Araripe. Em que ele diz que o padre foi de muita importância no combate, ajudando os doentes, né? Ensinando como se tratar. Teve uma atuação muito grande, inclusive doando gêneros alimentícios, né? Porque ele diz que, junto com a cólera, veio uma grande seca. Certo? E o povo aqui, inclusive os abastados, já estavam preocupados com a sobrevivência. Porque doavam para os mais pobres, né? E ia faltar para todos. Aí é onde entra a atuação também do Barão, né? Do Barão de Aquiraz. Teve um papel muito importante. Botou à disposição da população aqui o gado dele, para ajudar, certo? Tudo isso diz nesse livro, desse rapaz aqui, que eu vou te mostrar aqui o nome do livro. O livro é o seguinte, ele escreveu, é o Elisandro Carvalho. Ele escreveu um livro, Notas para a História dos Municípios de Araripe, Saboeiro e Assaré. Isso tudo é válido, é interessante. Isso diz assim. Agora, vamos aqui falar um pouquinho aqui sobre essa questão. Nós estamos aqui conversando, a gente aqui, sobre nossos espectadores, sobre o Assaré, a origem do Assaré, a origem do município de Assaré. Lógico que a gente sabe que tudo isso começou com Alexandre da Silva Pereira, como já foi falado aqui, é o primeiro dono, né? Que foi o primeiro proprietário. Aqui era terras devolutas, terras desabitadas. Já desabitada, mas era uma Sesmaria, já tinha dono, o povo de Itauá, aqui, o Assaré, né? E já não pertencia aqui à região. Bem, agora eu pergunto ao senhor Dejaci o seguinte, senhor Dejaci, a gente sabe o seguinte, que só no Ceará, em 1860, existiam apenas 37 padres no interior do Ceará. Os padres não queriam vir por quê? Com medo da seca, do cangaço e das doenças. O índio. Né? Doenças, né? E até mesmo o índio, né? Então, isso aí já em 1860, né? Mas agora vamos aqui ao padre Zé Tavares, que é realmente uma figura que centraliza uma importância histórica fundamental do Assaré e também social, falar sobre a família dele. Quem eram os filhos dele, como foi que... E se esses filhos dele ficaram aqui, então eu queria que o senhor... Do padre? Sim, falasse sobre isso aí. Olha, só tinha um filho homem. Esse parece que foi embora para o Rio de Janeiro. São Paulo. O Zé Tavares. Só um filho homem. Era 7 filhos ao todo. 6 mulheres e um homem. 2 casaram com
o capitão José Rodrigues Freire, dos Freires, um dos primeiros Freires que veio aqui. Aí morreu, a mulher ficando 2 ou 3 filhos. Aí a irmã casou-se não por amizade, para cuidar dos netos, dos filhos, dos sobrinhos, para cuidar dos sobrinhos. E aí teve um bocado, aí teve muito, aí aumentou o negócio, que tem aqui nesse livro aí, 14, né? Parece que nasceu dos filhos, era 14 filhos. Mas já sendo neto do padre, né? Já, Neto do padre. Não, eu digo agora dos filhos. Depois não, foi as filhas do padre, essas que eu estou falando. Era filho do padre. Aí o neto é o caso das comadrinhas que é Rodrigues, que era filho do doutor Paiva. Zé Rodrigues, ele morreu com 36 anos, que era muito impossível. Era boêmio. Agora o seguinte, Então, que é a avó de Melquides, a madrinha que é Rodrigues. E o Zé Rodrigues, como digo, era o filho de madrinha que é o pai de Melquides. O Melquides, ele era bisneto da Joana Delfina da Glória, Filho do padre. que era filho do padre Zé Tavares. enfim, Eu queria falar mais um pouquinho do padre Zé Tavares, da importância dele. Eu ganhei não. O meu pai ganhou o livro da biografia do padre Ibiapina. E eu li. Quando eu li, eu fiquei até assim meio chateado, porque que ele não fez as missões aqui no Assaré também. Ele fez em Santana, fez no Crato 2 vezes, fez em Barbalha, fez em Missão Velha, Araripina, Picos, tudo quanto ele fez missões e não fez no Assaré. Mas depois, que eu tenho a mania de me deitar e ficar sem dormir pensando, né? Aí eu dei aquele estalozinho, por conta do padre Zé Tavares. Porque o que eram as missões do padre Biapina? Construir casas de caridade, que era para abrigar as crianças órfãs, e servir idosos e também servir de enfermaria para os doentes. E a primeira tarefa dele era retirar os cemitérios de dentro da igreja, porque era comum as pessoas importantes serem enterradas dentro da igreja, a igreja só ia ser aberta para um outro sepultamento e estava contaminada, e isso aí ia passando à frente. Então ele tirava o cemitério da igreja e construía fora. Construía cacimbões ou açude, alguma coisa para ter um abastecimento d'água, que não desse para descer restos para esse manancial. Aí eu comecei a rir sozinho. Claro que não precisava, porque o padre Zé Tavares entendia de medicina, e o primeiro papel dele foi construir o cemitério do Cólera ali por trás dali da creche. E além desse cemitério aí, ele construiu um outro lá no baixiozinho do Riacho da Goiabeira, ali pertinho do São Miguel. Por quê? Porque aquela região era muito habitada, aquelas ribeiras, muito longe para trazer um defunto aqui de rede, as pessoas não queriam carregar com medo de se contaminar. Geralmente quem cuidava dos sepultamentos eram pessoas embriagadas, porque o álcool ia cortar a transmissão do vírus. Então tudo isso ele fez porque não houve mais a necessidade da intervenção do padre Ibiapina. Exatamente. Bem, olha, eu acho que por hoje vamos assim encerrar, já estamos aqui com mais de 20, 25 minutos. Vamos encerrar esse nosso bate-papo, esse é o primeiro. Eu acho que viram outros. Iremos fazer um assim, talvez até mais 5 e 10. Né? Está faltando. Eu quero aqui o seguinte, agora vamos aqui para encerrar, a gente vai fazer a conclusão. Está faltando 20 minutos, pessoal. Eu queria perguntar aqui a seu Dejaci o seguinte, seu Dejaci, aí, como o senhor vê essa história do Assaré, esse momento, essa maneira que ela foi construída, não é? Essa maneira, essa intervenção de pessoas que vieram com vontade de fazer o lugar se desenvolver, como o Alexandre Silva Pereira, não é? Que é o fundador, ele veio para cá. O senhor acha que o Alexandre já veio para cá? A intenção dele já era criar uma cidade ou não? Como é que seria? Ele veio com a intenção de
numa fazenda. E da fazenda passou para a cidade, para começar. Ele e comercializar também. Ele foi o primeiro, o primeiro comerciador do Assaré, foi ele, né? O padre Alexandre. Ele era muito visionário. Né? Aí consta que Que é o primeiro filho do Manuel da Silva Pereira, do segundo casamento. Ele era inteligente. Ele viu um filão de ouro onde não existia ouro, né? Ele disse que ele se empolgava muito, era muito assim, ele se empolgava com essas coisas, sabe? É tanto que quando o pessoal passava, quem passava era só os tropeiros. O pessoal vinha de Crato, vinha do Pernambuco, de várias cidades, ia para Fortaleza, passava os médicos, passava advogado, passava padre, passava juiz, passava tudo. Só tinha transporte na água. Montado, não era tudo montado. Só tinha transporte na água. Terrestre não era de pés. A pessoa passava tudo aqui, montado em animais e tudo, e fazendo método para pastar. E era um pouso, né? Era um pouso obrigatório. Era um pouso obrigatório, a pessoa já saía, já marcava os locais. É igual a gente faz essas romarias que faz hoje, né? Sai daqui para tal lugar, para Maria a pé, né? Já marcaram aqueles lugares. Então é o seguinte, aí a gente já deixava tudo certo. Aí ele tinha prevenido, construir um galpão muito grande, tudo devia ter, né? Mas aí eu acho que o mais interessante, Crispim, foi a empolgação dele, quando chegaram para ele e deram a ideia dele, por que você não faz uma cidade aqui? Por que você não constrói aqui? Porque o primeiro dono do Crato foi Antônio Bezerra, mas não é desses Bezerra rico, não é? Sim, eu queria só voltar ao Banguê. Banguê é um apelido. O nome do Banguê é Açude de Nossa Senhora das Dores. Banguê, deixa eu só concluir aqui. Banguê é um utensílio parecido com uma padiola, sendo feita com couro para carregar um material. Uma pessoa pega na frente, outra atrás e carrega lá, despeja. Quando terminava o dia, eles empilhavam nas pontas da parede. E quando alguém falava, onde é que tu está trabalhando? O que? Eles, estou trabalhando no nosso dos Banguê, porque ficava um monte de Banguê lá, empilhado. Aí ganhou o apelido de Banguê. Olha, Crispim, veja bem, o nome da paróquia aqui, o primeiro nome que a gente vê, parece que até nesse manuscrito do Pererito faz isso aí, né? Paróquia de Nossa Senhora das Dores da Ribeira dos Bastiões. Não é isso? Não é? Aí foi outra coisa também fundamental, porque naquela época o governo só liberava a criação do município, naquela época chamava-se vila, cidade. Era vila, chamava-se vila. Então só liberava, só emancipava também se junto a ela fosse criada a paróquia. Né? E a paróquia daqui foi criada também nessa época. Não, foi criada depois. Nessa época chamava freguesia, né? Mas foi criada depois a paróquia daqui. Foi criado, ou melhor, foi criada a vila, viu? Foi um decreto do presidente da província, e depois é que foi criada a paróquia. Agora, o que coincidiu foi a doação do patrimônio para a padroeira, viu? O padre visitador veio receber e foi lavrada a escritura da doação exatamente no dia 1º de agosto de 38. Foi uma coincidência de duas datas importantes. Agora, depois é que a paróquia foi criada. Bom, então, mas tem tudo a ver, né? Porque tem tudo a ver. Então, quero agradecer aqui, vamos passar aqui as considerações finais e agradecer ao Crispim por esse momento. Não, é sempre um prazer. Obrigado, viu, Crispim? Quer acrescentar alguma coisa? Não, eu só quero acrescentar o seguinte, que tem muitas informações que quem pega o meu livretozinho, tem lá, ali não é que seja a verdade absoluta, mas é o mais próximo que eu consegui encontrar. Tem todas essas informações, viu? Zé Rumbeiro. Acho muito importante, Jesus, um debate desse, né? Porque vai trazendo a história do Assaré, né? Para ser mais conhecida. De nosso trabalho aqui, já surgiu um trabalho lá na escola
ali Batistina, né? Batistina. Com as crianças de lá, fizeram uma feira, e um dos temas era exatamente a história da Assaré. É. Então já está surtindo efeito, né? É muito importante a gente fazer isso para saber de onde a gente veio, né? Para que os personagens históricos também não sejam esquecidos e não sejam homenageados, como você sabe que, por exemplo, o padre José Tavares, sequer existe um beco aqui em nome dele, né? Foi 53 anos vigário aqui, não tem nenhum beco em nome dele. E eu sempre defendi eu sempre defendi essa tese de que era uma injustiça muito grande com uma pessoa muito importante para o Assaré. E outro coronel, por exemplo, Antônio Mendes. Antônio Mendes, né? Que era o genro dele. Chefe político aqui, intendente aqui também, né? É. Foi quem projetou aquele mercado. Do mercado e doou as terras, também não tem nada. Esse quadro da igreja também foi ele que urbanizou tudo, ele quer tudo simétrico, que ele era uma pessoa inteligente. Por que isso acontece, Jesus? Exatamente porque não valorizam a história. Né? Aí tem pessoas aqui que passaram de passagem aqui, tem nome de rua. E uma pessoa importante como o padre Zé Tavares. Uma falta de conhecimento é horrível, né? Uma turbulência cultural. Porque, olha, a história ela tem que ser como se diz, ela tem que ser um exercício diário. Você tem que conhecer a história da sua terra, porque a gente só valoriza, como diz aquele ditado, aquilo que a gente conhece. Claro, ninguém valoriza o que a gente não conhece. Então é preciso a gente saber o seguinte, que o Assaré tem uma história, e uma das histórias mais belas desse país. E tem mais uma coisa também, E é uma história que tem honrado, que honra o seu povo, que serve de orgulho para o seu povo. Essas passagens de Alexandre da Silva Pereira, do padre Zé Tavares, e vem de lá para cá, todas essas pessoas importantes. O avô do seu Dejaci aqui, seu Zé Augusto, que era um advogado Rabla. Então é sobre tudo isso aí que a gente vai conversar aqui nesse nosso trabalho que nós estamos fazendo aqui, nesse Instituto da Oralidade. Então eu quero agradecer a Guilherme, sim, falta o seu Dejaci. Dejaci, alguma coisa lá acrescentar? Dejaci não. O Zé Augusto, ele primeiro trabalhou de barbeiro, ele nunca foi numa escola, ele ensinava até inglês, em latim, ele ensinava. Aí uma pessoa perguntou, Zé Augusto, você estudou latim, você sabe? Ele disse, você sabe braiar? Ele disse, não, e como você ensina cavalo a braiar? Era do que perguntasse a ele sabia explicar. Era um inteligente como o senhor, como esses dois senhores aqui, era assim, era inteligente. Não, ele era como Eliezer, como o João Beckman. Tá bom, Edinho, obrigado aí. Agora só fora, terminou? É.